Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, gurizada, porque hoje é um dia importante. Hoje o Grêmio enfrenta o Atlético Grau, recebe o Atlético Grau na Arena às 6h30 da tarde. Confronto super importante pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Por que esse jogo é importante? Por vários motivos. O primeiro deles, vencer hoje à noite traz ao Grêmio um pouco mais de tranquilidade, porque o Godoy Cruz também venceu na sua primeira rodada na Sul-Americana. E vencer hoje mantém o Grêmio ali, na parte de cima, e por que não até pode dormir na liderança. O grande ponto dessa história toda, meus amigos, a Sul-Americana é o principal alvo da direção do Grêmio nos bastidores, assim como a Copa do Brasil, mas especialmente a Sul-Americana, apenas o primeiro de cada grupo passa. Então o Grêmio precisa estar atento, porque se ficar em segundo, vai jogar os playoffs da Copa Sul-Americana com os eliminados da Copa Libertadores. Ou seja, colocaria ainda mais jogos no seu calendário, que já está apertado para o mês de maio e junho. Então é importante para o Grêmio essa vitória hoje, até para dar este passo a mais na Copa Continental. Um outro ponto importante que também faz dessa noite ser muito importante: o técnico Gustavo Quinteiros. Todo mundo sabe que o Quinteiros está pressionado, esgoelado. O Quinteiros precisa vencer tranquilo e manter uma sequência boa, porque o trabalho do Quinteiros está sendo colocado em xeque. Hoje, dia 8 de abril, completa-se 3 meses da chegada do treinador ao tricolor. 3 meses depois, Quinteiros ainda não conseguiu dar uma cara ao time do Grêmio. Nós, lá no início, tivemos, sim, algumas partidas em que chegou a se pensar que o Grêmio estava tendo o dedo do técnico, estava tendo uma organização melhor, mas passados 3 meses, chegados os reforços que eram tão pedidos, o Quinteiros não conseguiu dar uma cara a este time. E esse é um ponto importante, é um ponto que está sendo debatido e alvo de muita pressão em cima do presidente Alberto Guerra. Ontem, como eu disse para vocês, aconteceu a reunião do Conselho de Administração e esses pontos foram colocados e debatidos. Muitos defendem a saída imediata do Quinteiros, especialmente para aproveitar a oportunidade que está no mercado. Muitos defendem que Dorival Júnior seria o nome ideal para o Grêmio numa possível saída imediata do técnico Gustavo Quinteiros. Isso, a direção, neste primeiro momento, não faz coro, porque a direção entende que o Quinteiros poderia estar rendendo mais, que o Quinteiros poderia estar colocando um time muito melhor postado em campo, que o Grêmio já era para estar colocando e dando resultado, mas não é favorável à troca de treinador. Eles são favoráveis a manter trabalhos, especialmente o presidente Alberto Guerra, que inclusive queria manter o Renato no final do ano passado, como nós já conversamos por diversas vezes aqui no nosso canal. Então é importante que se tenha essa visão. Quinteiros vai para a partida de hoje pressionado. O Atlético Grau é o time mais fraco do grupo. Então um resultado negativo hoje, ou um resultado adverso hoje contra o Atlético Grau, piora muito a situação do Quinteiros e não me surpreenderia até de uma possibilidade de troca. É importante que se diga, a sequência do Grêmio, ela não é barbada. Nós temos o Flamengo no final de semana, no meio da semana que vem a gente joga contra o Mirassol, é verdade, mas nesse momento do Grêmio a gente já nem sabe o que o Mirassol pode fazer diante de nós, e temos ainda o Clássico Grenal no final da semana que vem. Então o Quinteiros vai ter sim grandes desafios pela frente, e nós vamos começar nessa noite, até porque ele precisa dar resultado. Para o jogo de hoje à noite, o Grêmio deve ter uma equipe mais ofensiva. Ontem o Tricolor divulgou uma lista de relacionados para o confronto de hoje. Entre os goleiros estão Gabriel Grando e o Thiago Volpe, os zagueiros Gustavo Martins, Gemerson, Rodrigo Eli, Vieri e Wagner Leonardo, os laterais Igor Serrote, João Pedro e Lucas Esteves, os meio-campistas Camilo Cristaldo, Dodi, Edenilson Monsalve e Vigia Sante, e os atacantes Alisson Edward. Olha só, atenção ao guri, hein? Alisson Edward voltando a ser relacionado para uma partida principal, tendo André Henrique, Aravena, Arezzo, Bright White, Christian Oliveira e o Pavon, que não tem nenhuma explicação, mas tá aí o Pavon. Lembrando só que o Alisson estava se recuperando de lesão, tá? Vamos fazer justiça também. Ele não vinha sendo relacionado, estava se recuperando de lesão, mas agora aparece aí como uma opção para o treinador. Perdão. Nós temos 3 ausências nessa lista, gurizada. João Lucas, mais uma vez não sendo relacionado, na minha opinião pelo menos, não faz falta.
O João Lucas, infelizmente, não conseguiu demonstrar absolutamente nada do que se esperava dele. Então o João Lucas não aparece na lista, mas tem o Igor, tem o João Pedro. O Cândido, Luan Cândido, ninguém sabe o que acontece, ninguém fala nada do Luan Cândido. O que se sabe ainda é de informação de bastidor que ele não tem condicionamento físico, que ele não tá legal, não sei o que, mas oficialmente ninguém fala absolutamente nada. O Grêmio foi lá, fez um investimento, trouxe o cara, ninguém fala nada, nem lista ele tá pegando. O Grêmio reclamava lá no início, inclusive o próprio Quinteiros reclamava, né? Que nós estávamos utilizando um zagueiro improvisado na lateral, o garoto Vieri. Mas o Vieri é muito melhor do que o Luan Cândido quando atua. Então, assim, não tem explicação. Outra situação que não tem explicação também, e aqui eu não tô cobrando do Quinteiros, tá? Eu tô cobrando da direção, é a situação do Cuéllar. A situação do Cuéllar, ela é uma incógnita gigantesca. Ninguém sabe o que acontece com o Cuéllar. Mais uma vez, nem na lista de relacionados ele está. Existem diversos rumores, diversas versões. Porque ele tá triste que a família não tá em Porto Alegre. Porque ele tá com valores de luvas, estaria, né, com valores de luvas atrasados. Já foi negado pela direção, inclusive. Porque ele não tem condicionamento físico. Mas espera aí um pouquinho, gente. O maior investimento para o meio-campo do Grêmio não pega a lista de relacionados. O cara não fica no banco. Não, vai jogar os últimos 10 minutos, os últimos 5 minutinhos. Pera aí um pouquinho. Tem coisa muito errada. Estão falhando muito na comunicação. Aliás, comunicação não é o forte da gestão do presidente Alberto Guerra. Vamos combinar, né? Vamos combinar. Esse aqui é um ponto que seria discutido, respondido, até se os treinos fossem abertos. Como não são, a gente tem que estar mendigando e pedindo informações, infelizmente informações essas que nós não temos, que eu não tenho também e não consigo passar para você, torcedor. Uma outra ausência, gurizada, mas essa aqui a gente já esperava e eu já tinha te contado aqui no vídeo de ontem, Amuso. O Amuso, como ele sai pelo protocolo de concussão no final de semana passado contra o Ceará, ele tem que cumprir um determinado número de dias, então ele só pode ficar à disposição para o confronto contra o Flamengo. Então o Amuso não está relacionado para essa partida, mas temos o garoto Alisson Edward, que eu espero ver nessa noite, porque é um bom garoto, o guri que já entrou em algumas partidas, inclusive com o Renato no ano passado, e demonstrou ter muita habilidade, um guri com vontade também. Então vamos lapidando o guri, né? Quem sabe tá ali o nosso futuro, um dono da posição, já que o Pavon não tem condições, não é verdade? Então tá bem, gurizada. Hoje à noite, então, um jogo muito importante para nossa sequência, jogo muito importante principalmente para o treinador, né? Se ele quer seguir por aqui, olha, vai ter que trabalhar. 3 meses de Quinteiros. E esse é o Grêmio que nós temos. Grande abraço, até a próxima. Tchau.